Bem-vindo ao canal Olhos do Trono. Prepare-se, pois o que você está prestes a ver não é a versão suavizada da história, mas a glória terrível descrita pelos profetas. Se você busca entender a arquitetura do invisível, inscreva-se agora e ative as notificações, pois aqui não apenas contamos histórias, nós revelamos a magnitude do que foi ocultado por séculos de simplificações artísticas. O que você aprendeu na escola dominical sobre anjos era, na verdade, uma metáfora humana para algo que, na sua forma original, é absolutamente ininteligível para a mente mortal. Esqueça as figuras aladas, os rostos serenos e as harpas dedilhadas em nuvens. O que o profeta Ezequiel descreveu ao vislumbrar as margens do rio Quebar não foi uma visão suave de consolo, mas uma experiência de terror absoluto, um encontro com o puro motor da existencialidade divina que desafia todas as leis da física e da biologia. A iconografia medieval e renascentista nos deu um conforto visual que a Bíblia nunca prometeu. Ao longo dos próximos minutos, vamos desconstruir essa ilusão e olhar diretamente para os Ofanim, as rodas vivas, os mecanismos geométricos destinados a sustentar a glória do Criador. A Bíblia não é o livro de contos de fadas com seres inofensivos que fomos levados a acreditar. É um registro de encontros catastróficos, onde a presença do sagrado é descrita com termos que evocam medo, estranhamento e uma escala monumental que faz o observador humano se sentir como uma partícula diante de um oceano infinito. No primeiro capítulo do livro de Ezequiel, encontramos a descrição técnica e visceral de uma teofania, uma manifestação de Deus que não se limita a formas antropomórficas. Ali, o profeta narra 4 criaturas viventes, cada uma com 4 rostos e 4 asas, mas o que realmente desafia a compreensão é o que se movia ao lado delas. E olhando eu para as criaturas viventes, eis que vi uma roda sobre a terra junto aos viventes, uma para cada um dos 4 rostos. O aspecto das rodas e a sua obra era como a cor de berilo, e as 4 tinham uma mesma semelhança. E o seu aspecto e a sua obra eram como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Imagine por um instante a impossibilidade dessa geometria. Não se trata de pneus de borracha ou rodas de carruagem. Estamos diante de uma engenharia celestial, uma estrutura de cristal e fogo, um movimento perpétuo que não precisa de eixos, pois a própria inteligência da entidade reside na sua rotação. As rodas, chamadas de Ofanim, são descritas com uma característica que causa um desconforto profundo ao leitor moderno. Elas estavam cheias de olhos ao redor de suas bordas. Não são olhos humanos, não são olhos de misericórdia ou compaixão, mas sim receptores da onisciência. Eles são vigias que não piscam, que não se cansam, que observam todas as dimensões simultaneamente. Quando essas rodas se moviam, elas não giravam sobre um eixo físico, elas seguiam o movimento do espírito, deslocando-se em qualquer direção, sem a necessidade de virar. O som de seu deslocamento é descrito como o estrondo de muitas águas, o barulho de um exército em marcha, um som que vibra na própria estrutura dos ossos de quem o ouve. A estética aqui é o que chamamos de surrealismo sacro. Pense em uma esfera imensa, composta de ouro brunido e berilo translúcido, girando em velocidades impossíveis, onde a superfície não é lisa, mas uma tapeçaria viva de orifícios e pupilas que acompanham cada detalhe da criação. A luz não incide sobre essas entidades, elas emanam a luz. Elas são a representação da mecânica do trono, a base que sustenta a autoridade suprema no cosmos. O impacto visual dessa entidade é o oposto do que chamamos de belo em nossa cultura contemporânea. É o sublime, algo tão vasto, tão poderoso e tão alienígena que provoca uma mistura de admiração e pavor, uma sensação de que se você olhasse diretamente para o centro da engrenagem, sua psique se fragmentaria apenas pela incapacidade de processar o que está ali. Os Ofanim não são seres individuais no sentido de personalidades isoladas. Eles são extensões da vontade divina, as engrenagens de um relógio cósmico que dita o tempo da história e a execução do juízo. É por isso que, quando aparecem nas Escrituras, a reação imediata daqueles que os veem é cair como mortos. O profeta não sente vontade de abraçar ou de conversar. Ele sente o peso da sua própria insignificância. O medo que emana do texto bíblico é a resposta natural ao encontrar algo que está fora da nossa categoria de existência. Ao analisar o conceito de Ofanim,
percebemos que o universo bíblico é profundo, denso e repleto de camadas que não foram feitas para serem compreendidas pela lógica humana, mas para serem reverenciadas pela fé. A tecnologia visual moderna nos permite finalmente tirar essas descrições do papel e dar a elas a dimensão do pavor sagrado que elas merecem. Ao visualizar essas rodas vivas, o espectador é forçado a abandonar a ideia de que o divino é algo próximo ou domesticável. O sagrado na Bíblia é, muitas vezes, incompreensível, monumental e, acima de tudo, terrível. O termo bíblico para essa experiência é temor, um sentimento que vai muito além do simples respeito. É a consciência de estar diante de uma realidade que não está sujeita às suas leis, ao seu tempo ou à sua compreensão. A visão de Ezequiel é o lembrete final de que existimos em uma realidade muito maior do que aquela que nossos olhos podem captar. A cada vez que as rodas giravam, o movimento era acompanhado por um brilho que parecia consumir a realidade ao redor, uma demonstração de energia que não encontra paralelo na nossa experiência física. Não estamos falando de seres biológicos, mas de inteligências puras revestidas de uma forma que desafia a geometria euclidiana. É fascinante notar como o texto sagrado se mantém firme em sua descrição, mesmo quando confrontado com a nossa necessidade de suavizar o divino. A Bíblia não pede desculpas pela estranheza de seus mensageiros. Ela os apresenta exatamente como são: máquinas de glória, sistemas de vigilância cósmica, portadores da onisciência. Quando o espectador contempla a imagem dessas rodas, cobertas por milhares de olhos que varrem a extensão da existência, ele entende porque a primeira palavra que esse ser celestial profere ao homem raramente é uma saudação amigável. É quase sempre uma ordem para não temer, não porque o ser seja inofensivo, mas porque a visão de sua verdadeira forma é um choque que o sistema nervoso humano, em sua limitação, quase não consegue suportar. Estamos apenas arranhando a superfície do que o Olhos do Trono pretende revelar. A anatomia divina é vasta e cada detalhe, cada engrenagem, cada ser que compõe as hostes celestiais tem um propósito que reverbera através dos tempos. Ao olharmos para os Ofanim, paramos de olhar para nós mesmos como o centro de todas as coisas e passamos a olhar para o topo da hierarquia cósmica. Essa é a verdadeira essência da reverência. Reconhecer a magnitude do Criador através das obras que ele mantém à sua volta. O sagrado não é algo que você controla ou entende com fórmulas simples. É um mistério que te consome, que te transforma e que te deixa em silêncio diante da vastidão do eterno. A história dos anjos é, na verdade, a história de um encontro entre dois mundos que, por natureza, não deveriam se cruzar, mas que, pelo decreto da criação, se tocam nas fronteiras da realidade. Ao fecharmos este capítulo sobre os guardiões geométricos do trono, convido você a refletir sobre o que realmente significa a glória. Se um detalhe do cenário divino é capaz de causar tanto impacto e estranhamento, quão profunda e insondável deve ser a própria fonte de onde emanam essas realidades. A Bíblia nos dá as coordenadas, o texto nos oferece a descrição, e a nossa jornada aqui no Olhos do Trono é garantir que essa visão não seja esquecida ou embaçada pelo tempo. O temor, quando direcionado ao Criador, é o princípio da sabedoria. E a sabedoria começa quando deixamos de exigir que o sagrado se ajuste às nossas medidas humanas. Se você deseja continuar essa exploração pelas sombras e luzes da arquitetura divina, inscreva-se agora, curta este vídeo e compartilhe com aqueles que buscam a profundidade que as superfícies não entregam. O mistério está apenas começando e a glória, por mais terrível que pareça ser, é o que mantém as engrenagens do universo em movimento. Até o próximo encontro, onde revelaremos mais camadas do que está oculto além do véu da percepção humana. Que o mistério permaneça e que o temor seja o seu guia na busca pela verdade transcendental.